come quando está com fome ou quando está sentindo algo que não sabe nomear? Você se alimenta para nutrir o corpo ou para silenciar o seu coração? Quantas angústias do dia você já tentou mastigar, engolir, disfarçadas de comida? Talvez você esteja descontando a sua insatisfação, sua frustração, a falta de clareza em elaborar suas emoções e sentimentos na comida. Você já pensou nisso? Então, nosso bate-papo hoje será sobre a obesidade e a nossa relação com a comida. Você está no canal Papo Humano e a gente espera que você venha com a gente até o fim desse vídeo. Então, em algumas estatísticas mundiais, né, há uma previsão que até 2030, metade da população estará obesa. Nós estamos falando em questão de 3 bilhões de pessoas acima do peso considerado saudável. A obesidade é uma doença e que também desencadeia outros tipos de doença, tipos como câncer, doenças cardíacas, AVC, diabetes, doenças respiratórias crônicas, né? E a gente sabe também que um dos grandes fatores é o estresse, que é a corrida pela sobrevivência, a condição social e cultural, que todas elas interferem, né, na disposição para cuidar bem da alimentação, impede você de ter tempo para cuidar do seu corpo físico, da sua saúde mental, né, e impede muitas vezes em ter até atividades saudáveis e prazerosas. Mas hoje aqui, né, a gente está querendo trazer, levantar esse ponto como uma observação, mas o nosso foco é mais falar sobre a gordura e a psique, né, sobre esse lado psicológico e emocional da nossa gordura. E você está no canal Papo Humano. Se você ainda não é inscrito, a gente pede para você aproveitar, se inscrever. Já clica aí no sininho para você receber os nossos vídeos semanais. Compartilhe esse tema se você tem um amigo, já que você sabe que vai se interessar, porque ajuda muito a gente, né, a distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas. Eu sou Alexandra Fogatti, eu estou com a parceira hoje, a Cíntia Almeida. Tudo bem, Cíntia? Oi, Xé, tudo bem? É um assunto interessante, né? Porque a gente vê a população hoje em dia aumentando, né? Cada vez mais a gente vê pessoas obesas e muito é pela facilidade hoje em dia das comidas prontas, né? De tudo processado. Isso influencia demais na correria mesmo do dia a dia. E isso a gente entende e não é uma crítica, né, que a gente está falando nesse vídeo, por exemplo. A gente sabe de quão corrido é a vida e o quão mais fácil é você pegar um alimento, por exemplo, processado, colocar no micro-ondas ou aquele que nem precisa ser esquentado. Mas a gente queria trazer aqui esse lado emocional mesmo, no sentido de perceber o que que você está ingerindo mesmo para o seu corpo, né? Olhando para a sua saúde. É lógico que de vez em quando todo mundo, quem não, né, come pizza, o chocolate, um doce, isso aqui é extremamente aceitável. A gente está trazendo aqui um pouquinho de olhar um pouquinho se é que você não está compensando alguma coisa por esse excesso de comida, né? Será que você não está querendo velar alguma coisa, tapar algum buraco com esse excesso de comida? E eu queria até trazer uma frase aqui que, né, pesquisando, procurando o tema, eu achei muito interessante, que é como se o corpo, quando engorda, ele dissesse: se eu não posso existir com liberdade, então eu vou existir com volume. E isso me Uau! chamou muito a atenção, né? Porque tem muitas vezes que a gente se percebe nisso, né? Tá nervosa, pega um docinho. Tá estressada, pega alguma coisa para comer. É como se precisasse compensar esse estresse, essa emoção mesmo, né? De alguma forma, que você está usando a comida para saciar. E hoje em dia até tem estudos, né, que quando dá essa vontade, toma uma água, dá uma voltinha no quarteirão, se for possível, para desviar a mente, porque às vezes vai virando automático isso, né? O cérebro já associa, né, o nervoso, o estresse, o emocional com o comer, com mastigar alguma coisa. E sair disso é difícil, porque é um vício mesmo,
né? E a gente sabe que o vício, eles liberam alguns hormônios, algumas substâncias no nosso corpo, que é difícil sair delas, né? Então é um Criam trabalho vícios, mesmo, né? é. Então é um exercício diário mesmo, né? Quando a gente decide realmente olhar para o espelho e não estar satisfeito, além de não estar satisfeito com o corpo, que é muito natural, né? A gente pode e Ainda deve, e mais tem o mulher, direito né? de mudar, exatamente, quando começa a afetar um pouco a saúde mesmo, né? Quando começa a acarretar problemas no coração e outras doenças mais sérias, como você citou no começo. E mesmo aquela corridinha, né, às vezes atrás de filho, atrás de neto, né, que dá aquele cansaço, subir uma escada para ir num lugar que não tem elevador, né, e isso tudo o excesso de peso acarreta. Né? Então, eu acho que é esse lado, né, que a gente queria trazer especialmente hoje, né, Chan, para dar uma olhadinha nessa coisa do que a comida está compensando, né? Qual buraco, qual vazio que ela está cobrindo e que a gente não quer enxergar, né? Porque daí você traz um pouco do comportamento, né, Cíntia? A É, gente, pelo comportamento, se eu tenho um padrão muito estressante de vida, eu não vou ter tempo de cuidar da minha alimentação, do meu corpo físico, quem dera das minhas é, emoções. A pessoa que está com uma vida muito corrida, muito estressada, né, muito agitada, com muitas obrigações, né, obriga a fazer a ação com muitas obrigações, ela tá só apagando fogo. Ela está resolvendo problemas, ela está lhe dando conta. Então, percebe que nesse dar conta, e que a gente sabe que muitas vezes é muito difícil, trabalha fora, dinheiro curto na casa, filhos pequenos, marido que trabalha muito ou é muito ausente, não coopera nas coisas da casa, a demanda é muito grande, né? Se a gente pensar em vários aspectos. Então, você vai sobreviver. É meio que isso, né? Só que você não vai ter tempo para dar conta desse emocional, para absorver, porque você tem que acordar, dormir cedo, acordar, começar tudo de novo no dia seguinte. E é nesses momentos que a gente vai não elaborando as emoções, que a gente vai começando a trazer, tapar o buraco, que é o que a gente foi falando aí. Você come para tapar um sentimento, uma sensação que você não está nomeando, mas que você tá ali sentindo borbulhando, tô cansada, tô me sentindo sozinha, tô sem apoio, tô com medo de não dar conta, de não conseguir, né? Há vários nomes, né, para essas emoções e sentimentos que vão borbulhando nas pessoas que estão, né, nesse nível de estresse e que ela vai acabar, né, consumindo alimentos para dar conta. E a gente estava conversando, eu e a Cíntia, e eu acho que para as mulheres é muito comum, hum, né? Todo mundo gosta de doce e tal, mas para as mulheres a gente vai muito para o chocolate, né? O chocolate parece que ele dá uma saciedade nessa sensação de um preenchimento, parece que algo ali deu um conforto, né? Você está nos seus dias no período mensal lá, você vai querer um chocolatinho. Você tá triste, tá depressivo, você vai lá e pega um chocolate ou uma barra de chocolate inteira. Então, não só o chocolate, né, que é uma coisa mais assim feminina até, né, mas assim os doces no geral, porque o açúcar ele parece que ele aparentemente, momentaneamente, ele traz esse conforto das emoções, ele dá um silêncio. Só que é por algum tempo, né? E aí a gente vai criando comportamento, volta, né? A gente vai criando comportamento por não estar elaborando a emoção, começa a usar o chocolate sempre, né, como a sua válvula de escape, começa o docinho, comer mais massa, que se transforma mais em açúcar no seu corpo, e aí a gordura vai chegando de alguma maneira. E a gordura, se a gente for parar para pensar, né, Cíntia, ela é uma proteção, né? sim. Então, depende do lugar do corpo, ela é uma proteção, ela é uma camada que amortece as dores emocionais, os traumas, né? O que você tiver ali guardado, abuso, rejeição, traição, bullying hoje em dia, né? Então, quando você sofre um trauma ou um bullying, por exemplo, há muitos casos que acontece isso. Daquele start, a pessoa começa a se fechar emocionalmente, né? Não quer conversar mais e ela parte para a comida.
E aí ela começa a comer, 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 porque ela não consegue lidar com aquela situação, não consegue permear nem para fora nem para hum, dentro, mas dentro dela está acontecendo milhares de coisas. Ela está se rejeitando, ela está com raiva do que aconteceu, às vezes ela está com raiva dela mesmo, né? Ou está com medo de sofrer de novo a mesma situação, começa a não querer mais sair de casa. Então, ela pode não estar verbalizando essa pessoa que sofreu, né? Esse trauma ou esse bullying, mas internamente a mente, a psique, ela está ali conversando muito. E é esse que é o perigo, né, Cíntia? Aí é que mora o perigo, essa conversa interna na qual a gente cria, descria, aumenta, transforma, cria monstros internos. Às vezes a situação não é tão exagerada, tão grande, mas para a pessoa que está vivendo naquele mundo interno dela, aquilo é gigante, aquilo é avassalador, né? é. É muito comum a gente ver isso, Sim, né? e interessante isso que você trouxe da proteção, porque é uma forma inconsciente até da pessoa, às vezes, engordar cada vez mais, né? Ficar cada vez mais com essa obesidade para se sentir mais protegida, como se tivesse mesmo alguém abraçando, acolhendo, né? E isso, e ao mesmo tempo, ela afasta os outros contra o toque, né? Porque é como se ela criasse uma camada de proteção mesmo Uhum. Contra o e outro, contra né? o outro e contra ela mesma, né? Porque quantas vezes, às vezes, uma simples conversa, que não é simples, mas que uma conversa cura ou alivia tantas coisas, né? Alivia. E isso, esse afastamento do outro faz com que ela fique cada vez mais fechada em si, né? Como se fosse uma concha mesmo. E não é raro a gente ver pessoas que começam a engordar e depois de um tempo que você as encontra, elas estão ainda mais gordas, depois de um tempo mais ainda, é como se realmente ela fosse criando uma capa protetora mesmo, né, contra esses traumas, essas crenças, ou esses bullying, ou o que quer que seja que ela tenha sofrido. Então, prestar atenção nisso, né, se está acontecendo com você, quando a gente usa uma sobremesa, um doce, é normal, a gente não está falando sobre isso, né? A É. gente está chamando só a atenção Sobrepeso nós estamos e falando, né? quando a comida vira um subterfúgio, né? Vira mesmo a A compensação fuga. para tudo, né? Que passa na vida da pessoa. É como se fosse substituta do afeto que às vezes a pessoa não tem, ou que ela, né, que ela tenha essa falta Também, dela mesma com também. ela e do outro. É uma compensação mesmo, né? É porque quando você entra num ciclo de se culpar, por exemplo, se você está com raiva, né, de algum acontecimento, mas no fundo você está com raiva do que aconteceu, mas você também se culpa, porque você poderia ter feito diferente. A gente também percebe muito isso nas pessoas, Sim, né? É difícil de assumir a culpa, porque é muito difícil de falar assim, ah, eu devia ter feito diferente, eu não devia ter ido, eu não devia. Então, você fica numa balança da culpa de ou você não percebe nada, que foi você que realmente se expôs a uma situação que facilitou, às vezes, né, um trauma, um bullying, uma situação mais, né, pesada emocionalmente, ou você fica se culpando inteiro, o tempo inteiro, né, se autorresponsabilizando e criando raiva de você. É criar raiva do outro, criar raiva de você. E aí, nesse lugar de se culpar, você também vai comendo. Porque o que que você vai fazer? Você vai se socar? Você vai se é, bater? Você vai se rasgar? Não, você vai se afastar. Você vai. A camada de proteção, né? Você vai criar a camada de proteção para você justificar se afastar das pessoas, né? Para justificar você se isolar dentro do seu mundo, né? E internamente, como eu falei, aquela culpa tá lá rodando, rodando, judiando de si mesmo, se chicoteando muitas vezes, né? E afastando todo e qualquer afeto. Qualquer pessoa que queira ajudar, a pessoa não permite. E aí também eu queria falar que é, a área do corpo, ela diz muito dessa gordura, né? Porque sim, se, por exemplo, a pessoa tem seio muito largo, ela engorda muito aqui em cima, braço, tem muito a ver com essa defesa dos sentimentos. Ela está se defendendo aqui, né, do dar e do receber afeto.
né? Do alcançar as pessoas, né? De dar um abraço. Então, essa região aqui no alto, quando é muito abdominal, né? Ou quadril, tem a ver também com sexualidade, tem a ver também com como eu lido, né, com a minha sensualidade e com a sexualidade, comigo, com os parceiros, né? E as pernas também tem muito a ver com como eu caminho na vida, né? Então, assim, as pernas ficam pesadas, eu não vou andar, eu vou estar estática, né? Eu É, vou estar presa naquele lugar, né? Então, também é legal a gente pensar sobre isso, que dependendo do lugar, tem pessoas que só engordam ali na região do quadril, né? No bumbum, na coxa, no abdômen, fica ali gigante. E não vai ser uma coisa assim fácil de descobrir. Precisa ser feita uma investigação, né, Cíntia? é. Para olhar, porque às vezes vem lá da infância, às vezes foi na adolescência que foi dando um start, às vezes um trauma, um acontecimento mais pontual, né, deu aquele start e dali ela foi. Então, nunca um caso é igual ao outro, né? Porém, eles vêm dessa questão de como você vê a vida, de como você está lidando com as suas emoções, com os seus sentimentos, na aceitação, né? De aceitar o fato, as coisas como são, a família como é, o marido como é, o problema do filho, né? Tem todo Todo esse esse, é. jogo aí sentimental, E, né? e muito também do aprender a soltar no sentido de entender que a gente não consegue controlar as coisas, né? E esse descontrole é tão forte, tão grande, que ele começa a ser até em função da comida mesmo, né? Para ver como a gente não tem esse controle de nada, né? Porque às vezes começa um dia comendo um bombonzinho, outro dia dois, quando vê é a caixa inteira, né? Como se estivesse compensando mesmo aquela coisa de que. E a pessoa sempre fala, não, não, mas se eu não quiser, hoje eu não vou comer. E não é assim, é um vício mesmo, né? Que vira ali como se fosse a válvula de escape, realmente, de todo esse processo que a gente comentou no vídeo, né? E como é importante ter essa percepção e procurar uma ajuda mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que consegue sair sozinho, mas muitas vezes, depende do caso, com alguém de fora mesmo que consegue enxergar esse problema de fora realmente, né? E consegue mostrar, às vezes, olha, é por aqui, não é por aqui, ou o que que você acha disso, né? Porque depende do estágio que a gente chega, não consegue sair sozinho de uma situação Uhum, como essa, né? E não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, né? Que muita gente tem essa culpa, além de tudo, né? De não querer procurar ajuda, porque imagina, né? Eu já estou assim ainda, o que que vão falar de mim? uhum, E e a gente, como terapeuta, não está aqui para julgar ninguém, né? Para apontar o dedo para ninguém, muito pelo contrário, né? A gente quer somente ajudar. E é por isso que a gente quis expor esse vídeo hoje, né, Chan? Porque às vezes a é. pessoa está nessa compulsão e não percebeu ainda. Ah, é da idade, é natural, o metabolismo, né, é mais lento, engorda mesmo, mas o Pode engordar um pouco, acontecer, mas o mas engordar será um que é só pouco é isso? uma coisa. Agora, engordar de uma forma como, né, que a gente está querendo trazer aqui, de uma maneira compulsiva, é diferente, Eu né? conheço um Tem, caso assim, exatamente. Eu tenho uma pessoa que ela sempre foi meia gordinha e houve um trauma na vida dela, né? Um abuso sexual. E dali em diante ela se fechou né? completamente, criou a camada maior de proteção, criou ansiedade, né? Ela engordou tipo 25 quilos Então, depois disso, né? E agora ela está no processo de olhar inverso, de ir reconstruindo, e é isso que a gente volta, né? O comportamento. Uma vez que você criou um sempre comportamento né? de comer doce, comer, 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 também é um lugar que você vai precisar, né? Colocar muita determinação para sair de Sim, novo desse ritmo. Você vai precisar de disciplina para voltar a fazer uma dieta e tudo que precisar, né? Então, eu pergunto para você aí, né? Como que você está se sentindo? Você se sente segura com quem você é, né? Você tem a liberdade de falar que você se ama, que você se aceita e que você se cuida?
né? Que você tem o autocuidado necessário. E aí a gente vai pensar, né? Se o seu corpo é o seu maior templo, do que você está se nutrindo? Que consciência é essa de nutrição que você tem? Então fica para você pensar, tá bom? Até uma próxima. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Chan. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.